Bom, então agora a gente começa a falar sobre raiz quadrada. Lembra que eu falei que para resolver, né, para analisar a raiz quadrada, eu preciso das potências? Então a gente vai precisar daquele conceito que a gente viu na revisão anterior. Mas antes, nós precisamos identificar alguns elementos na radiciação, ou seja, no estudo das raízes quadradas. Primeiro, é isso aqui, esse número 2. Esse 2 especificamente, não necessariamente ele tem que aparecer. Quando não tem nada escrito aqui, é porque tem o número 2, mas ele está escondidinho. Quando é outro número, aí sim esse número aparece. Esse número 2 representa o nosso índice. Então, nós dizemos que o índice de uma raiz quadrada está aqui. O índice de uma raiz, né, na verdade, ele está aqui. Nesse caso, o índice é 2. Tudo bem? Um outro ponto extremamente importante é esse aqui, ó. Esse número 36 representa o nosso radicando. Então, nós já temos o índice, que é esse número que fica aqui logo em cima desse símbolo. Nós temos o radicando, que é o valor que está dentro da raiz. Nós temos também esse símbolo, né, que significa radical. Então, olha só que legal. Quais são as partes de uma raiz que nós temos? Nós temos o índice, nós temos o radicando, nós temos o radical, que é o símbolo propriamente dito, e nós temos esse resultado, que nesse caso é representado pelo número 6, que é a raiz quadrada. É raiz quadrada porque o índice é 2. Porque se fosse um índice 3, seria a raiz cúbica e assim sucessivamente. Bom, e o que significa a raiz quadrada? A raiz quadrada é um número vezes ele mesmo é igual ao número que está aqui no radical. Tudo bem? Dentro dessa raiz. Ou seja, vamos pensar no número 36. Se eu fizer, como eu estou falando sobre raiz quadrada, eu vou sempre colocar os números ao quadrado. O que é o número ao quadrado? É 1 ao quadrado. 1 vezes 1. 1 vezes 1 é igual a 1. 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado. Eu estou fazendo de 1 em 1, né? 1, 2 e 3. O que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. E aí nós chegamos, eu vou colocar aqui abaixo, né? No 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a 36. Ou seja, se eu multiplicar o 6 por ele mesmo, eu vou encontrar 36. O número que vezes ele mesmo é igual a 36 é o 6. Então, a gente fala o seguinte, que a raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 vezes 6 é igual a 36. Da mesma forma, nós podemos ter aqui, ó, usando esse número 4, a raiz quadrada de 4. Tá vendo? Lembra que eu falei que não necessariamente eu preciso colocar o número 2 aqui? Aqui eu não vou colocar, mas eu tenho que saber que ele está aqui. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. A raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. A raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. De 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Tudo bem? Então, ó, partindo dessa ideia, a gente vai pensar num outro número, tentando entender essa relação que existe entre potência
e raiz quadrada. Pensa aqui comigo, ó. Raiz quadrada de 100. Como que eu vou resolver isso? Você vai pensar num número que vezes ele mesmo é igual a 100. Nós fizemos 1 vezes 1, que é igual a 1. Nós fizemos 2 vezes 2, que é igual a 4. 3 vezes 3, que é igual a 9. Eu posso colocar um monte de números aqui, mas não vou chegar muito rápido, né, no 100. Então, eu já vou pular alguns números para eu analisar um número que esteja mais próximo de 100. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número... Ó, eu estou pulando algumas etapas, tá? O número 8. 8 vezes 8 é igual a 64. Então, eu já estou chegando perto do 100. Vamos para o número 9. 9 vezes 9. 9 vezes 9, 81. Está bem perto do 100. Próximo número aqui é o número 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Ou seja, nós chegamos aqui no número que a gente queria, né? A raiz quadrada de 100 é um número que vezes ele mesmo é igual a 100. E nesse caso é 10. A gente pode colocar um incremento aqui, para justificar. Pois 10 vezes 10 é igual a 100. Então, a gente consegue encontrar a raiz quadrada de qualquer número, podemos dizer assim, desde que aquele número vezes ele mesmo seja igual ao número que a gente está analisando ali, no caso, 100. 10 vezes 10 é igual a 100. Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Tudo bem? Aqui nós temos a raiz, que não é uma raiz quadrada, agora é uma raiz cúbica. E o que significa raiz cúbica? É um número que vezes ele mesmo, quando ele se repete 3 vezes, é igual àquele determinado valor, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é o número que vezes ele mesmo, quando ele se repete 3 vezes, porque a gente está falando de raiz cúbica, é igual a 8. Vamos pensar no número 1. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, não é o número 1. Ele repetiu 3 vezes? Repetiu 3 vezes. Mas não deu o número 8 que a gente queria. Tá bom? Vamos para o número 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Tá vendo qual é a diferença da raiz cúbica para a raiz quadrada? E qual é a semelhança com a potência, né? O que tem a ver potência com raiz quadrada? Lá na revisão anterior, a gente viu que 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, não é? Então, é o número 2, a base 2, que se repete 3 vezes. Colocando isso aqui na nossa raiz cúbica, a gente pode partir do resultado final. Olha, o 8. O 8 tem uma raiz cúbica exata? Tem. E é o número 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, sempre que você tem raiz cúbica, você tem que multiplicar um número por ele mesmo e ele tem que se repetir 3 vezes. O resultado, se o resultado for o número que está aqui dentro, então você tem aí uma raiz cúbica. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos, vamos fazer alguns exercícios sobre isso? Bom, então aqui nós temos 2 casos, um de raiz quadrada e o outro de raiz cúbica. Uma revisão sobre esse assunto aqui, tá bom? Raiz quadrada de 64. O que nós temos aqui, então? Nós temos o nosso índice. Qual é o nosso índice? É o... Vou colocar aqui em vermelho, com uma corzinha diferente.
é o nosso 2. Índice. Aqui nós temos o nosso radicando. Aqui nós vamos ter o nosso radical. E nós vamos atrás do nosso resultado. E o nosso resultado é a nossa raiz quadrada. Porque, afinal, nós estamos falando sobre raiz quadrada. Tudo bem? Vamos fazer a seguinte pergunta. Qual é o número que vezes ele mesmo, repetindo 2 vezes, é igual a 64? Vamos ver se é o número 1. 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4 é igual a 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Olha a tabuada, hein? 8 vezes 8, 64. Chegamos no nosso resultado. Nós temos que encontrar o 64 na raiz quadrada, né? Um número vezes ele mesmo, e vai ter que ser igual a 64. Chegamos no número 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8, pois 8 vezes 8 é igual a 64. Tudo bem? E agora, a raiz cúbica de 64. Vamos fazer com uma outra cor aqui para não confundir. Raiz cúbica de 64 é um número vezes ele mesmo, ou seja, uma repetição de 3 vezes, né? Porque a raiz cúbica, se fosse uma raiz com o número 4 aqui em cima, esse número teria que se repetir 4 vezes. Como é a raiz cúbica, tem o número 3, a multiplicação vai ter que se repetir 3, o número vai ter que se repetir 3 vezes, né? Então vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, a gente sabe que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Mas nós precisamos da raiz cúbica de 64. 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64 é igual a 4, pois 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Tudo bem? Onde nós vamos utilizar esse conceito de raiz quadrada e de raiz cúbica? Principalmente a de raiz quadrada. Na próxima tela, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai calcular, onde nós vamos usar esse conceito. Porque não adianta nada falar que a gente tem que calcular raiz quadrada e tudo, se a gente não sabe onde vamos usar. Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho um exemplo de onde nós vamos usar a raiz quadrada e também usar as potências, né? Vamos pensa comigo, ó. Quantos quadradinhos, quantos pisos? Isso aqui é uma área, né? Delimitada, e eu quero calcular, quero determinar quantos pisos eu coloco aqui dentro. Então vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então só nessa primeira linha eu tenho 10 pisos. Na segunda linha, mais 10 pisos. E aqui, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10. Ou seja, quantas vezes esse número 10 se repetiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se fosse para eu contar, né? 10 mais 10, 20, 30, 40, 50, eu vou chegar em 100 pisos. Eu tenho 100 pisos aqui dentro dessa área. Porém, como esses 10 pisos se repetem 10 vezes, eu posso falar que a área total, a área
desse espaço aqui é de 10 por 10. O que é o 10 por 10? São 10 fileiras de 10 pisos cada uma. Porque cada fileira tem 10 pisos e eu tenho 10 fileiras ao todo. E o que é o 10 vezes 10? É 10 ao quadrado. Percebe que formou um quadrado aqui? Então é por isso que a gente fala que é 10 ao quadrado, quando é 10 elevado a 2, porque forma um quadrado. O que seria um 4 ao quadrado? Seria uma área que teria, né, 4 fileiras contendo 4 pisos cada uma. Uma área quadrada, tem que ser quadrada, tá bom? E quanto que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10 é igual a 100. Agora eu vou inverter essa pergunta. Qual é a área, não, qual é o espaço que eu posso cobrir com 100 pisos desses aqui? Eu tenho 100 pisos, o que eu posso fazer com esses? Como que eu posso distribuir para formar um quadrado? Então, basta fazer a raiz quadrada do número 100. O que é a raiz quadrada do número 100? É o número que vezes ele mesmo é igual a 100. E aí eu vou falar, poxa, raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então eu posso fazer 10 fileiras contendo 10 pisos cada uma. O mesmo vai acontecer na raiz cúbica. Só que na raiz cúbica, a gente pode falar sobre volumes. O volume ocupado, por exemplo, por uma piscina. Eu vou deixar aqui, ó, o desafio do Minecraft que vocês fizeram. Né? O desafio do Minecraft que você tinha que representar o volume de água que você consegue colocar dentro de uma piscina ou dentro de um aquário. Ele vai ilustrar um pouco mais, né, essa questão sobre a raiz cúbica. Tudo bem?